Confisco da poupança e dos investimentos. Será que o governo, nos dias de hoje, pode confiscar os seus investimentos, o seu dinheiro investido, ou até mesmo lá na poupança? É o assunto do vídeo de hoje. Muito bem, meu nome é Thiago Montini. Se você é novo por aqui, é um prazer, tá? Eu falo de investimento nesse canal. Eu ensino as pessoas do zero como começar a investir da maneira correta para alcançar a liberdade financeira. Se é um assunto que te interessa, se inscreva nesse canal, acione o sininho também das notificações. Toda semana tem conteúdo novo para desenvolver você como investidor. Olha só, vamos para o assunto aqui que é muito interessante, tá? É a dúvida da maioria das pessoas. Será que o governo pode confiscar o dinheiro seu que está na conta corrente, ou lá na poupança, ou até mesmo investido no mercado financeiro? Será que o governo pode fazer isso novamente? Aliás, será que ele já fez isso, né? A gente ouve dos nossos avós, dos nossos pais, que o governo um dia confiscou os bens que estavam lá investidos na poupança ou até mesmo em outro lugar. Será que isso de fato aconteceu? Muito bem, infelizmente isso de fato aconteceu, tá? Era uma época em que o Brasil estava em apuros de verdade. Era uma época totalmente diferente, nem tem como comparar aquela época com a época de hoje. Talvez você aí esteja pensando, poxa, nossa inflação hoje está alta, né? Pessoal, nem se compara com a inflação que chegou a atingir na época, na década de 90. Muito bem, então, vamos voltar um pouco na história para poder a gente entender o que de fato aconteceu e erros que cometeram lá atrás, para você ficar atento, que com certeza não serão erros que voltarão a ser cometidos, tá? O Brasil aprendeu, isso nós temos certeza. Por mais que a nossa moeda esteja desvalorizada, por mais que a inflação esteja alta no momento, nem se equipara do que nós vivemos na década de 90. Se voltarmos um pouco na história e você der um Google e pesquisar inflação na década de 90, você vai assustar, vai cair para trás, porque tivemos uma inflação aí que bateu 1.500% ao ano. Aí você vai falar assim, caramba, mentira isso. Pura verdade, galera, infelizmente. Hoje nós estamos aí com uma inflação a 12%, 11%, a gente já está achando um absurdo e realmente está alto, né? Mas olha, 1.500% é algo astronômico, é algo que a gente não consegue nem mensurar. De fato, a nossa moeda não tinha valor naquela época. Por quê? Por causa da impressão de dinheiro. Por quê? Mas gestão e responsabilidade fiscal nenhuma, né? Ninguém tinha compromisso e responsabilidade com o dinheiro do povo. Com isso, a inflação batia ali em cima, era muito dinheiro circulando, o governo só sabia imprimir dinheiro e deu no que deu. Mas vamos voltar um pouco na história para de fato entender o que aconteceu e para você ficar de olho, né, se isso vai acontecer de novo, que eu creio que é muito difícil. Muito bem, voltando lá atrás, no ano de 1955, no governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil desenvolveu de uma forma muito rápida, né? Para isso, o Juscelino Kubitschek realmente foi muito eficiente, porque desenvolveu o país em 5 anos, o que levaria 50 anos para poder se desenvolver. Foi um período pós-guerra, onde todos os países que estavam na guerra estavam ferrados e o Brasil conseguiu, né, dar um salto gigantesco para o desenvolvimento industrial e até mesmo econômico. Para tanto, o JK teve que imprimir muito dinheiro, pedir dinheiro emprestado para poder financiar esse crescimento. E uma hora a conta chega. Você pode ter dinheiro, pode ser eficiente na hora de usar esse dinheiro, porém, se for capital de terceiros, uma hora você vai ter que pagar esse dinheiro, o dinheiro não é seu. E foi justamente o que aconteceu no governo JK. O Brasil desenvolveu muito, porém entrou numa dívida muito grande. E essa dívida perpetuou durante décadas, né? Porque saiu o Juscelino Kubitschek, depois veio a ditadura militar, o regime militar, se você não acredita que teve ditadura. E ao invés desse período de 21 anos, né, de regime militar, o governo pisar no freio um pouco, não, continuou gastando muito, desenvolvendo também o país. Por um lado, a gente consegue enxergar algo de muito bom, porque foi um período que o Brasil desenvolveu muito, fez estradas que não tinham, construção civil estava bombando, então o país estava dando emprego, realmente era um desenvolvimento de encher os nossos olhos. Só que a inflação nesse período já era alta, né? Batia aí 15%, 16%, 14%. No período militar ela baixou um pouco, né? Conseguiu ali nos 10 anos de regime militar ter um governo, além de se desenvolver muito bem, foi o período onde a inflação estava controlada. Até o ano de 1980, onde aconteceu a crise do petróleo, que foi basicamente o seguinte: os árabes
olharam para seus poços de petróleo, né, e viram que o petróleo era finito, que um dia ia acabar. Aí eles ficaram muito assustados, né, em descobrir que a sua riqueza era finita. Então o barril do petróleo, que antes era 1,80 dólares, passou a custar 30 dólares, acabando com muitas nações, principalmente o Brasil, que era muito dependente do petróleo e precisava importar petróleo nessa época. A partir daí o governo começou a gastar muito com essa importação. O Brasil também exportava os outros produtos, commodities, e precisava importar mais ainda petróleo para poder continuar desenvolvendo o país. Com isso foi um custo muito grande para nós, né? Aumentando ainda mais a nossa dívida. Com isso, o Brasil teve que imprimir dinheiro, voltar às práticas de impressão de dinheiro, que elevou, né, melhor dizendo, a inflação a patamares incríveis. Muito bem, acabando o regime militar, assumiu o poder Tancredo Neves. Tancredo Neves teve um ano de poder, depois infelizmente veio a falecer, e entrou no poder Sarney, José Sarney. Todos nós já ouvimos falar desse camarada aí, né? Então, no governo de José Sarney, coitado daquele homem, porque caiu no colo dele uma responsabilidade muito grande de acabar com a inflação. Ele tinha uma popularidade muito baixa também e teve uma dificuldade muito grande, né, de enfrentar esse fenômeno, né? Foi uma guerra contra a inflação no governo de Sarney e ele não conseguiu, infelizmente, enfrentar a inflação. Teve várias medidas lá de congelamento de preço que não deu certo, que a Dilma, né, tentou fazer aqui no ano que ela presidiu o país e voltar no mesmo erro, né? No José Sarney não deu certo. A gente viu e aprendeu que não tem jeito de você controlar preço. Às vezes você está aí ouvindo esse vídeo e fala assim, poxa, por que a gasolina está tão cara, né? É culpa do governo? Por que o governo não taxa ali o preço da gasolina para não ficar cara para o bolso do consumidor? Justamente por causa da inflação. Se você taxar que a gasolina, ao invés de custar R$8, vai custar agora R$5, R$4, vai acontecer algo terrível com a empresa. Vai faltar combustíveis no postos, ou então, se não faltar, a Petrobras vai começar a ter muito prejuízo, o Brasil vai ter que voltar a imprimir dinheiro para poder cobrir esse prejuízo, aumentando a inflação. Então é um ciclo vicioso, né? Se houver uma má administração da economia, e infelizmente a gente vai acabar entrando. É por isso que não deu certo lá atrás. Muito bem, lá no governo do Zé Sarney, ele tentou aí essas medidas que não deram certo, né? Aí lá na frente foi eleito Fernando Collor de Mello, que propôs essa tamanha burrada, né, que foi o tal do Plano Collor, de confiscar os bens, o dinheiro da população até 50 mil cruzados novos. Meu Deus, que situação! Foi uma decisão no calar da noite, no dia 16 de março de 1990, à noite. Ele declara que no dia seguinte, até 50 mil cruzados novos seriam confiscados da poupança, até mesmo de ativos investidos aí pela população. Imagina, né, o tamanho do reboliço que ele causou. Imagina as pessoas agora preocupadas com seu dinheiro. O lutador ali que conseguiu ter um dinheirinho reservado, o empreendedor que precisava ter uma reserva, uma margem para poder lidar com o seu negócio. Ouvir isso, né, saber que ia ser confiscado o bem daquele dinheiro que ele tanto suou para poder juntar. Só que esse confisco ia ter um tempo determinado, é claro. Ele devolveu esse dinheiro um ano depois, um ano e meio, tá? Depois ele conseguiu devolver esse dinheiro para a população com uma correção monetária de 6% ao ano. Ou seja, ele não devolveu, né? Ele devolveu, só que não devolveu, sabe por quê? A inflação chegava a bater 1.500% ao ano e ele devolveu o dinheiro a 6% ao ano. Ou seja, as pessoas receberam dinheiro que não tinha praticamente valor nenhum um ano e meio depois. A verdade é que o plano Collor, né, esse plano mirabolante, foi para tentar conter a inflação, que não conseguiram conter no governo do Sarney durante 4 anos. E tentaram mudar a moeda, cortar zero lá das moedas, era o cruzado, depois passou cruzeiro, depois passou para o cruzado, depois para cruzados novos. Então assim, foi tentado várias alternativas para poder tentar conter a inflação, só que não tiveram sucesso. Agora, o Fernando Collor de Mello, ele tenta essa atitude mais drástica, porém fazia um pouco de sentido, porque tirando o dinheiro em circulação, ia sobrar produto na prateleira, consequentemente ia cair os preços. Com essa tese realmente faria um pouco de sentido, né? Só que isso durou 1 mês e meio, durou muito pouco tempo. De fato, a inflação caiu, né? Deu muito certo durante esse 1 mês e meio, só que depois
deu tudo muito errado, né? Deu muito errado porque as pessoas começaram a ficar preocupadas demais. E a primeira coisa que as pessoas começaram a fazer depois de receberem os seus salários era fazer estoque, comprar alimento de uma forma muito rápida e não guardar mais dinheiro, né? Com medo de um novo confisco. Então antes as pessoas consumiam, né, de uma forma exacerbada, preocupado com a inflação, porque no mercado de manhã o arroz estava 10 cruzeiros, aí de tarde o mesmo arroz estava custando 15, 20 cruzeiros. Então as pessoas começaram a ter essa preocupação dos seus recursos continuarem se desvalorizando, né? Então as pessoas elas faziam estoque. Aí aumentava a inflação mais ainda, né? Porque ao invés de comprar um arroz, eu vou comprar 3, 4, porque está na promoção. É sorte minha se eu comprar barato, quem comprar caro, que se vire. As pessoas pensavam assim, tinha esta mentalidade. E com isso a inflação só ia crescendo. Porque quanto mais estoque, quanto mais consumo, faltava produto na prateleira. Para não faltar, tinha que aumentar o preço. Isso é a inflação. Então, com esse confisco de todos os bens, as pessoas não tinham o que comprar. Então, um mês a inflação caiu, né? Chegou a patamar muito baixo, só que durou muito pouco, um mês e meio, porque as pessoas começaram a receber, ao invés de guardar parte do seu dinheiro, aí que elas começavam a consumir ainda mais, guardando dinheiro nenhum, com medo de um novo confisco, aumentando a inflação a efeito rebote, né? Depois a inflação chegou a patamares maiores ainda do que estava antes. Então esse é o problema, né? Acontecia isso naquela época, por isso que a gente tenta olhar de uma forma mais considerável porquê dessa atitude que foi totalmente errônea, errada, e não pode de forma alguma o governo voltar a fazer isso, e nem vai, mas foi mais uma tentativa, né, de conter a inflação que não foi bem sucedida. E essa guerra contra a inflação, né, que perpetuou décadas aí no Brasil, só foi terminar de fato a hiperinflação no governo de Itamar Franco, né, e depois também o FHC. Muito bem, lá no ano de 1995, sabe o que eles fizeram? Eles criaram, né, a URV, Unidade Real de Valor, para servir como parâmetro, para a população ver e ter essa nova moeda, né, como parâmetro. Olha, a URV é uma moeda que não vai ter oscilação mais. Tudo que você for comprar vai estar em URV. Agora, o cruzeiro vai oscilando e você vai comparando com essa moeda. As pessoas começaram a acostumar com o URV, para você ter uma ideia, chegou a 675 cruzeiros para um URV. Então as pessoas começaram a gostar do URV de uma forma tão grande que a aceitação de uma nova moeda que seria o real foi muito formidável para a população. Então essa, né, é a breve história. Por que hoje a hiperinflação ela não volta, né? Nós estamos aí com a inflação na casa de 10, 11%, só que a hiperinflação dificilmente vai voltar. Por quê? Porque o Brasil aprendeu. Por isso que é importante a história, né? O Brasil agora tem a responsabilidade fiscal. Foi criado, né, o tripé macroeconômico para poder colocar a casa em ordem. Olha, não é qualquer governo que pode gastar tudo que ele quiser e pronto, não. Tem que ter responsabilidade fiscal. Outra coisa, câmbio flutuante. O nosso real aqui agora, por mais que ele seja oscilante, por mais que aconteça várias oscilações perante o dólar, também o euro, outras moedas, o real é uma moeda forte também, porque nós adotamos o câmbio flutuante. Então, se o real está desvalorizado perante o dólar, a gente tem que criar medidas para poder valorizar a nossa moeda. Não trocar de moeda igual o Brasil trocava de roupa, né? Muito bem, olhando para todo esse contexto, né? Será que vale a pena, então, investir no Brasil, por exemplo, lá na plataforma do Tesouro Direto, que é o momento em que você empresta dinheiro para o governo vai te pagando ao longo do período com uma rentabilidade? Será que vale a pena? Sim, galera, vale a pena e é o nosso investimento aqui mais seguro que nós temos no Brasil. Por quê? Porque o Brasil aprendeu. Isso não vai acontecer de novo, é assegurado através do Congresso Nacional, através de lei, que nós temos a garantia do Tesouro Nacional, que é basicamente, se o Brasil entrar em apuros, ele tem autonomia de imprimir dinheiro para devolver aquilo que ele te deve. Se vai inflacionar ou não, é outros 500. Só que ele vai te devolver o que ele te prometeu. Por isso, é o investimento mais seguro do Brasil. Muitas pessoas acham que investir em bancos renomados está mais seguro do que investir na plataforma do Tesouro Direto. De forma alguma. Se o Brasil entrar numa recessão, numa crise, os bancos, todas as instituições quebrarão antes do país, tá? Pode ter certeza disso. Por isso faz o investimento da plataforma do Tesouro Direto o mais seguro do Brasil. Espero que tenham entendido. Muito bem, foi isso que aconteceu lá atrás, na década de 90, o Brasil aprendeu e hoje, né, nós temos uma tranquilidade. Estamos vivendo momentos de inflação alta, por isso é necessário que a gente fique atento e não desconsiderar o que a gente já viveu.
e colocar boas práticas, né? Até mesmo olhando para a fiscalização e bons governos aí para poder governar o país, para que de fato isso não volte a repetir. Muito bem, esse foi o vídeo, espero que tenham entendido, espero que eu tenha agregado de alguma forma. Muito obrigado pela atenção, inscreva no canal, toda semana tem conteúdo novo. Tamo junto, valeu!